Boa noite, amigos. Aqui é o Sr. Matheus Tiburcio, do canal Ciquetnon. Faleceu anteontem Ademar Gevaerd, o editor da revista UFO. Em primeiro lugar, o Gevaerd, ele tinha, uma posição de liderança uma posição muito incontestável no movimento ufológico brasileiro. Ele tinha uma posição muito incontestável que muitos já tentaram atacar, mas que ninguém conseguiu tirar a liderança do Gevaerd por uma série de razões. Em primeiro lugar, porque o Gevaerd era uma figura que tinha uma habilidade retórica muito grande, no sentido de que, uma vez que ele começava a falar, ele conseguia muito bem falar em eventos, em convenções, etc., como se a ufologia fosse um campo científico sério, certo? Ele conseguia muito bem passar essa impressão. É por isso que a liaison desse meio ufológico com a mídia, e o maior conferencista desse meio no Brasil era indisputavelmente o Gevaerd. Pela habilidade retórica, ele se vendia como se fosse um grande pesquisador, um grande cientista. O Gevaerd também, não custa você lembrar o seguinte: outras coisas fizeram com que ele tivesse essa posição privilegiada. Por exemplo, o Gevaerd, ele é um sujeito que foi muito claramente, ao meu ver, um grande empreendedor, porque ele conseguiu manter a revista UFO em funcionamento em um momento de declínio da mídia em massa brasileira, quando a revista era uma instituição em declínio. Mas isso não impediu que ele mantivesse uma revista de nicho, que eu acho que é publicada mais ou menos até hoje, o que é um feito cada vez mais difícil, certo? Isso é um feito cada vez mais difícil. Outro ponto. Agora tem um ponto em que o Gevaerd fez um bem grande ao Brasil. E os ufólogos fizeram bem grande para o Brasil em uma coisa, certo? O fato de que eles preservaram muito do que era a memória coletiva do Brasil. Esse movimento ufológico foi muito importante em preservar a memória coletiva do povo brasileiro. Nisso eles fizeram um trabalho muito bom, um trabalho que me parece ser algo incontestável, porque uma parte muito importante de um país é o seu folclore. E nisso, Gevaerd e todo esse povo, eles conseguiram mapear muito bem e fazer com que fossem lembrados e conhecidos por um público mais acessível certas lendas e certos episódios inexplicados da história do Brasil. Certos episódios da vida cotidiana que não tem explicação aparente. Algo que na Argentina é muito feito e no Brasil não é feito. E é uma das razões, aliás, pelas quais o imaginário brasileiro é um imaginário tão inferior ao argentino. Porque as pessoas querem ignorar, certo? Querem fingir que aquilo que elas não entendem, aquilo que elas viram e não entendem, não existe. Eu até estava conversando com o Ícaro, sobre aquela entrevista do Caio Fábio,
eu não me lembro onde ele falou de uma aparição de OVNI. E que mesmo na década... Aliás, o Caio Fábio que era amigo do Gervaes, né? Caio Fábio que era amigo do Gervaes, não custa lembrar, né? Ele contava uma coisa muito interessante, né? Que uma coisa ali, o Caio Fábio, naquele monte de bobagem, tinha razão. Quando mencionava que as pessoas que tinham visto um grande episódio ufológico que aconteceu em Manaus, quando ele tinha retornado a elas muito tempo depois, elas tinham simplesmente dito, ah, sim, eu vi, e daí? Como se aquela inquietação, aquele assombro, não fosse algo importante na vida de uma pessoa. E como se aquilo fosse algo secundário. Na preservação disso, o Gervaes fez um bem muito grande ao Brasil. E também na preservação da memória coletiva das coisas que a vida ordinária não, que ocorrem na nossa vida ordinária, mas que nós não entendemos. É especialmente notável o trabalho dele na cobertura da Operação Prato e a sua entrevista do coronel Iragê Holanda, que foi algo, querendo ou não, muito importante na preservação da memória coletiva do mediado. Gervaes perdeu uma filha há algum tempo atrás e faleceu, né, de um traumatismo craniano causado por uma queda. Oremos pela sua alma. Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis. Pois é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo.